Bom dia, pessoal. Você que está com o tempo? Beleza, tá ok. Bom dia, tem algumas pessoas ainda tomando café, mas vamos lá, né, no horário. Bom dia, gente. É, quem eu sou aí, né? Eu sou o Anderson, algumas pessoas aqui eu já conversei, algumas pessoas me conhecem, mas é, eu sou teste engenheiro na Unis, trabalho na Unis hoje. Formado em sistema de informação, né? Formado em técnico em processamento de dados também. E hoje eu trabalho com teste automatizado. A gente está trabalhando com teste automatizado com Selenium, com Jenkins. E aqui eu vou demonstrar para vocês um pouquinho do Selenium Grid, que a gente trabalha lá na empresa com teste automatizado com Selenium Grid. Tá? E aqui embaixo tem o meu link no LinkedIn, quem quiser acessar lá depois para trocar umas ideias, tá aí alguma coisa. 15 anos já que eu trabalho na área de sistema, né? Não só como área de teste, mas eu trabalhei durante muito tempo como consultor de sistema, fazia implantação de sistema e treinamentos. E depois eu saí dessa área, né, e vim para a área de teste, para a área de qualidade, devido à experiência já que eu já tinha de montar ambiente, de fazer teste antes de colocar o sistema em produção, de fazer a conversão de base de dados para a empresa. Então, acabou que, naturalmente, eu vim para a área de qualidade devido a essa experiência que eu já tinha com a implantação de sistema. Então, aqui, ó, vou falar um pouco sobre Selenium WebDrive. Eu acho que todo mundo aqui já conhece, né? Muita gente trabalha já com o Selenium, com automação aqui. Já tem. Já trabalha com o Selenium. Quem não trabalha, acho que deve conhecer, né? Conhece a arquitetura do Grid também, do Selenium. Essa é a arquitetura com Docker. Alguém conhece? É com Docker? Com Docker, sim? Ah, tá ok. Uma pessoa. Então o Selenium todo mundo já conhece que é um framework de automação de teste, né? Que a gente pode estar fazendo automação. Tem no ambiente Java, no C Sharp, Python, tem vários ambientes. Também, né, e vários browsers, a gente consegue fazer automação em vários browsers. E o legal do Selenium é que a gente consegue até ver a velocidade que os testes são executados em cada browser, né? Então, ele é um framework de teste, todo mundo aí já conhece, de diferentes linguagens. O Selenium Grid, que é uma parte do Selenium WebDrive, no Selenium Grid a gente tem essa arquitetura, que é uma arquitetura que permite distribuir os testes, né, em diferentes máquinas. Ou seja, a gente vai trabalhar com um hub central, e debaixo desse hub a gente vai ter vários tipos de nó que são registrados nesse grid. Então, essa conexão, esse hub, ele que vai fazer o gerenciamento das máquinas ali que estão ali debaixo. E os nó que são registrados nele, a gente tem vários tipos de nó. Eu posso ter Windows, Linux, aplicativos no device. Então, a partir dessa central, eu posso distribuir os testes em vários ambientes diferentes. E isso é uma arquitetura que a gente usa com Windows, né? Eu posso estar usando com Windows e agora com máquinas virtuais. Hoje, então aqui eu tenho um ambiente, uma arquitetura que é a virtualização do VirtualBox, né? Que eu acredito que muitos de vocês já conhecem as máquinas virtuais, já trabalham com as máquinas virtuais. Então a gente tem ali um slide ali com a cara do VirtualBox, onde que eu tenho algumas máquinas virtuais. Esse ambiente ele deixa muito carregado, né? Que ali uma máquina virtual, ela é uma cópia de uma máquina normal. Então, assim, uma máquina virtual aí você consegue, ela tem um tamanho aí, você vai ocupar uns 10 GB, 12 GB cada máquina. E a máquina aí você pode ter uma máquina virtual do Windows 10, Windows 8, Windows 7. Então, vários ambientes, né? No caso, eu já cheguei a trabalhar com
22 máquinas virtuais e tinha muita coisa, de vários idiomas diferentes, né? Vários tipos de sistema operacional. Mas essa arquitetura de máquina virtual, dessa virtualização, ela é muito boa para a gente utilizar para fazer teste, porque a gente pode ter a mesma máquina, a mesma configuração das máquinas do cliente. A gente pode estar pegando as máquinas, as configurações da máquina do cliente e utilizando. É muito bom o VirtualBox, mas o porém que ele é ocupa muito espaço e também tem a questão de licença das máquinas, que são máquinas reais, são máquinas que tem que ter licenciamento do Windows normal para vocês ter essas máquinas rodando. Então, uma outra arquitetura de virtualização, né, que é mais uma delas, agora é o Docker. Que a gente está utilizando o Docker, que o Docker é baseado no Linux, né? E é uma virtualização de máquinas que a gente pode estar criando containers, são criados containers, onde que você faz os testes, utiliza, roda a aplicação e depois destrói o container, porque o container ele é muito simples de ser criado, é pequeno e é muito fácil de fazer um container, de criar um container a partir de uma imagem, né? Você tem uma imagem e a partir dessa imagem você gera vários containers e faz os testes, roda os testes ali e depois destrói esses containers. Então, a diferença do Docker com a máquina virtual, a gente já ganha com a questão de espaços, né? Que um container ali ele é muito pequenininho, é muito pequeno em relação a uma máquina virtual. A máquina virtual que é de 12 GB, por exemplo, um container seu aí, você não vai chegar não chega a 1 GB. Eu estou extrapolando aqui, extrapolando muito, que para fazer uma comparação, a máquina virtual, no VirtualBox, 12 GB, um container 1 GB. Não chega a tudo isso não, mas estou extrapolando bastante. E o Docker está chegando agora, né? Assim, não é que está chegando agora. O Docker ele já tem essa tecnologia há algum tempo. Agora que está vindo mais crescendo no mercado, essa é a questão do Docker. E vale a pena a gente já começar a ir para esse lado também de estar criando container e rodando teste já. Porque futuramente, né, vai ser isso aí que a gente vai ter e vai estar rodando containerização. Aqui, então, para a gente falar do Selenium Grid, do ambiente que eu preparei para vocês, o Docker, a gente consegue criar containers, tem algumas ferramentas, né, que a gente pode trabalhar com o Docker. Os profissionais que já têm costume e habilidade no Linux, tem as linhas de comando, que é muito fácil, né, de criar um container a partir de uma imagem. Então, usa-se muito comando, de linha de comando, que é do Linux. Então, para os profissionais que têm habilidade, experiência em Linux, é tranquilo. Agora, para os demais profissionais que têm essa dificuldade com o Linux, a gente tem algumas interfaces gráficas, né? Eu coloquei as ferramentas na apresentação. Tem algumas interfaces gráficas que através da gráfica é mais fácil você criar um container e gerenciar esse container. Então, eu tenho essa ferramenta aqui, essa ferramenta está no Grid, é a Kitmac, e através dela é o repositório que todo mundo pode fazer. Criar um repositório do Docker, você cria seu próprio repositório, e lá você coloca as suas imagens. Através dela você pode criar a imagem. Então, de repente, você quer fazer teste numa máquina aí você pode criar um ambiente do Jenkins, você baixa uma máquina do Jenkins, e em alguns minutos você cria, né, alguns segundos, você cria uma máquina com Jenkins rodando. Ou alguma outra aplicação que você queira rodar, você cria um container baseado numa imagem Linux e faz toda a configuração lá para estar rodando a aplicação nesse container. Então, essa interface gráfica
Esse Docker, o Docker é um repositório onde que a gente encontra imagens de diversas ferramentas que a gente precisa no dia a dia. Então, são muitas ferramentas que pode fazer a containerização. Um comparativo que a gente tem aqui do Docker com a máquina virtual, né, que a máquina virtual do container, ela tem toda a arquitetura de um sistema operacional, de um Windows, então ele leva toda uma arquitetura, e a arquitetura do Docker, do lado de cá, já é uma arquitetura que já é bem menor que a de containerização da máquina virtual. Ou seja, aqui eu tenho todo o sistema operacional. No Docker, no container, eu vou ter ali só aquilo que eu realmente preciso para executar a minha aplicação. Então, às vezes, uma aplicação no Windows, aí, numa máquina virtual, a gente sabe que instala toda outra coisa do Windows, por exemplo, que às vezes você precisa só do browser, do Internet Explorer, ou do Firefox, ou do Chrome, mas na máquina virtual você vai utilizar todas as outras ferramentas que tem no Windows. Diferentemente, aqui na arquitetura de container Docker, você cria um Docker só com o que vai rodar a sua aplicação. Por isso que ele é bem menor. Então, você cria um container, e nesse container você vai lá e instala lá, por exemplo, o Chrome, ou baixa uma imagem que eu vou mostrar aqui do Selenium, que é uma arquitetura do Hub, e 2 nó para rodar a minha aplicação, que uma máquina eu só instalei o Chrome, e na outra máquina eu só instalei só o Firefox. Então, assim, eu não preciso ter toda uma máquina inteira para me usar só apenas o browser para rodar minha aplicação. E tudo aquilo que a aplicação precisar é configurado na imagem que a gente cria. Você pode criar a imagem, se precisar de algum arquivo para rodar essa aplicação, é tudo feito essa configuração na imagem. Tá? Então, aqui é uma arquitetura, máquina normal, Docker, e aqui é a questão de como é criada uma máquina. Tem o build, o pull e o put aqui. A gente vai passar. Tem um Docker terminal, então assim, a gente instala Docker terminal. É onde que na máquina Windows, no próprio Windows, na máquina de vocês, você instalando esse Docker terminal, ele cria uma máquina Linux. Ele vai criar uma máquina Linux, onde que a gente vai poder criar, a partir dela, os nossos containers, que vai poder criar containers, essa máquina que vai gerenciar. E quando instala esse Docker terminal, ele vai criar ali essa máquina virtual, e através dela ela gera um IP, tem uma IP tudo normal de uma máquina, aonde que a gente vai poder depois acessar os outros containers, né? Eu posso acessar containers através desse IP que vai estar gerado aqui, eu consigo acessar outros containers. Aqui é o KitMat, que é uma ferramenta do Docker, é onde que tem aqui as imagens do lado, que como eu havia falado, eu tenho vários tipos de imagem para mim criar container rapidinho, e desse lado aqui, por exemplo, se for necessário criar uma máquina do Jenkins, só clicar nesse Jenkins aqui nessa imagem e clicar aqui no play que tem aqui, ele rapidinho já cria um container com o Jenkins rodando. Aí é só utilizar o IP da máquina que foi instalado lá atrás e acessar o Jenkins dessa máquina, que ele já vai estar rodando. E tem a linha de comando também que eu vou mostrar para vocês. Você digita lá o Docker lá e passa a imagem, e em questão de segundos ele cria um container com um Jenkins executando. Aí é só acessar através do IP, o IP dessa máquina e configurar, fazer a configuração do Jenkins para continuar. Esse é um exemplo. Aqui o KitMat já está com o Selenium Hub, é uma máquina, um container que é um hub. Eu criei um container hub, e nesse container eu tenho um nó que foi criado do Firefox, criou um nó Firefox, um outro container ali, e um outro container que está mostrando embaixo com um Chrome instalado.
Então, aqui eu tenho um container central, um hub, e dois nó debaixo desse container, que é um para Firefox e outro para o Chrome. Um grande empecilho que está tendo no momento, que já está sendo lançado, é que a gente não tem o Internet Explorer, ainda não tem essa interface ainda com o Internet Explorer, mas já está previsto aí para estar lançando já também Docker, já tem Docker, né? Que está sendo feito para Windows também. Então, futuramente, eu acredito que já vai poder usar não só o Firefox, o Chrome, o Opera, mas sim como o Internet Explorer. Aqui nesse script aqui é um script que no Docker a gente usa o Docker Compose. É onde que a gente faz toda a configuração do tipo da máquina, do container que a gente quer subir, que a gente quer criar. Então, eu posso fazer tanto por um script, criar um script com todas as configurações que será necessária para criar o container, ou até mesmo a minha arquitetura, no caso aqui, esse script, ele cria um nó, ele vai criar um nó, um hub para mim, e dentro desse hub ele vai criar os nó Firefox e um outro container do Chrome. Aqui do lado dessa imagem eu passei alguns comandos, tem alguns comandos aqui que são utilizados para a criação desse ambiente aqui. No caso, um Docker Pool e o Selenium /hub, ele vai criar um container para mim com o hub do Selenium já sendo executado. Embaixo, Docker Pool, Selenium /standalone aqui, Chrome, debug, e o Firefox. Então, ali eu estou criando um hub e dois nó. Está sendo criado. Okay. Então, a máquina para ativar uma máquina Docker, eu tenho um comando também, e criando um container via comandos. Né, eu posso pegar, digitar essa linha de comando aqui, docker run, -d, -p, a porta, o nome da máquina e a imagem que eu quero criar. Com esse comando aqui, eu consigo criar essas máquinas e esse ambiente. Aqui com esses 3 comandos, eu estou criando um ambiente de hub e 2 nó por baixo. Aqui eu vou passar para o notebook ali, só para a gente rodar o código. A gente vai trocar aqui, só para mostrar o código aqui para vocês. Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta durante, pode fazer, não tem problema não, viu? A definição aqui para vocês aqui é o seguinte. Aqui eu tenho uma parte de um código, que aqui é um teste automatizado, que vai ser rodado dentro de uma arquitetura. Nessa arquitetura aqui é a máquina que eu falei para vocês. Não dá para ver ali, mas é uma máquina do Docker. Não vai poder ver muito essa imagem. E através do VNC eu consigo acessar as máquinas, os containers que estão sendo executados. Então, cada container, deixa eu só ver aqui qual está em execução. Pelo um comando, como eu falei, eu inicio as máquinas. Eu dou uma coisa aqui para iniciar as máquinas. DocPS, se eu dar um DocPS, eu vejo quais máquinas que estão executando. E pelo IP dessa máquina, que ele gerou para mim 3 máquinas, 78 e 79 o final dessa porta, pelo VNC eu consigo acessar qual máquina que é aquela ali. Consigo acessar esse container. Então, vou colocar aqui o final 79, que é um dos containers que está. Se eu clicar aqui, eu consigo acessar. Consigo acessar o container. Ele abre um container para mim. Nesse caso, ele está com o Chrome instalado. E aqui eu executo um script automatizado. Ele vai rodar para mim no container
e ele vai executar esse teste lá nesse container e eu consigo ver a execução desse teste nesse container. Não é muito legal a gente acessar os containers, porque eu posso criar muitos containers, eu não preciso criar um ou dois. Mas para uma arquitetura pequena, eu posso criar 10 containers e pelo VNC eu consigo rodar meus testes automatizados e se há necessidade de verificar o teste executando, eu posso fazer isso através do VNC, desde que você instale também, né, lógico, configure o VNC nessa máquina. Então, através que se tiver essa máquina com o VNC instalado, então, aqui ele é um teste que está sendo executado no Visual Studio, um teste automatizado. Ele vai abrir o link aqui do... Vou deixar aumentado mesmo, que é melhor. Ele abre o link do Google e depois ali ele executa uma ação lá no Google, aqui, no caso ele vai executar uma ação e depois que ele executa essa ação, ele vai e acaba com o container, destrói o container e volta para a máquina, para o Visual Studio, e mostra o resultado aqui no Visual Studio. Né? Isso aqui está tudo local. Mas, como a gente trabalha com a integração contínua, isso vai ser gerado por um build, né? A gente vai configurar um build para rodar esses testes. Esse build vai criar a quantidade de Docker que a gente deseja, ou até mesmo pode ser gerenciado pela aplicação, lá pelo script, para criar a quantidade de containers que eu quero rodar meus testes, né, de acordo com o fluxo que eu tenho naquele momento, ou mesmo através do script aqui, eu venho e crio a quantidade de container. Aqui nesse caso eu tenho 3 containers criados, um hub mais 3, mas posso criar um script aqui, passando um parâmetro, por exemplo, aqui, ó. Ele vai lá e já cria para mim os containers, e no caso, como já tinha criado alguns containers, ele só está criando os outros a mais que tem. Então, com uma linha, ele já criou aqui para mim alguns containers. Não dá para ver ali, mas aqui, através desse script, já criou mais 2 containers. Se eu executar de novo, ele já vai criar mais 2 containers. Então, na medida do que for necessário, a gente pode estar criando a quantidade de containers. Né? Pode estar criando vários containers, né, para estar rodando os testes. E o próprio teste, né, como eu disse, o próprio build do TFS pode estar gerenciando, ou o Jenkins, né, o orquestrador que for utilizar para executar os testes automáticos, ele pode ter os scripts que vai criar a quantidade de container necessário para rodar os testes. Depois que acabou os testes, eu posso lá destruir os containers e pronto. Não preciso manter aquela quantidade de máquinas virtuais que a gente tem. Entendeu? E todos os testes, é lógico, depois dos testes, tem o relatório. Né? A gente tem um relatório que é configurado, por exemplo, no Jenkins lá. A gente tem alguns relatórios, alguns plugins de relatório. No caso, a gente usa o Allure para retornar alguns dados, né, dos testes. E a arquitetura em si é isso aí, gente. O tempo está acabando aqui. Então, o grande barato do Docker é que é uma arquitetura fácil de criar, fácil de manter, e é muito rápido, é muito fácil, né? É muito rápido de criar, e você tem acessibilidade. Você pode acessar tanto pelo VNC, que eu posso criar todas as máquinas aqui eu tenho 4 máquinas, e acessar essas máquinas pelo VNC, ou pela ferramenta. Por essa ferramenta aqui eu consigo acompanhar a atividade de cada um dos containers que eu estou criando. Posso criar ele por aqui, eu consigo ver o que está acontecendo nesse nó aqui, o que aconteceu. Então, eu consigo gerenciar tudo que está acontecendo em cada container, em cada máquina criada. Alguma pergunta, gente? Porque agora tem que mudar, tem que voltar para o outro.
Perguntas? Gente, desculpa, eu tô meio lerdo aqui, mas é porque pô, eu tinha uma atividade na empresa lá, na empresa teve um hackathon essa semana, nós ficamos 30 horas no desenvolvimento e estou sem dormir até hoje, tá? Então eu estou até meio lerdo, mas é bacana, é um evento bacana de conhecimento que a empresa faz. Eu acho que todas as empresas deveriam fazer isso, que é muito bom, viu? Você fica desgastado um pouquinho, mas depois recupera, né? Mas conhecimento, a troca de conhecimento é inexplicável, é uma coisa muito bacana, né? Então, aqui no finalzinho aqui é o script de teste. Tem lá o VLC lá mostrando, né, o kitmat ali mostrando os meus nó que eu posso gerenciar, né? E é isso aí. E a execução que está ali do Selenium. É isso aí. Se vocês quiserem questionar, perguntar alguma coisa, façam agora. É isso aí. Então, gente, algumas perguntas, alguma coisa? Todo mundo já conhece containerização, Selenium automático? Todo mundo já trabalha com isso? Pretende trabalhar? Porque a automação é isso aí. A gente tem que não só automatizar os testes necessários, mas a gente tem que ter uma arquitetura também, tem que criar uma arquitetura para estar rodando os testes e manter essa arquitetura funcional. Cara, parabéns pela apresentação. Obrigado. Queria saber se você já teve alguma experiência com o Selenium. Não sei se você conhece também. Selenium, sim, cara. Recentemente, agora até comecei a verificar, ver lá o Selenium, como é que ele funciona, né, nas máquinas. Mas não utilizo assim, não utilizei em projeto nenhum ainda. Projeto nenhum eu utilizei Selenium, não. Mas conheço, entendeu? Já tem algumas coisas dele que eu tenho buscado conhecimento a respeito também. Assim como tem outros, né, frameworks aí para teste, entendeu? Automatizado. Mas nesse momento a gente está focado mais numa integração contínua e está utilizando o Selenium, que já é uma base que a gente está usando. Mas o Selenium também eu vi que ela é bacana para se utilizar, entendeu? Eu acho ele muito bacana também. Porque tem o Selendroid, por exemplo, a pessoa pode usar para aplicativos Android, né? Você pode estar utilizando o Selendroid também. O Selenium dá essa cobertura também para os aplicativos, entendeu? Então tem vários frameworks aí, tem vários frameworks que dá para ser utilizado, sim. Certo? Eu tenho mais uma pergunta também. Quando nessa estrutura, geralmente existe um problema assim meio que clássico que, ao meu ver, que para debugar às vezes a aplicação, quando a gente encontra um problema, às vezes a aplicação rodando na máquina é de um jeito e rodando na cloud, nessa infra, acontece um outro comportamento. Você já teve problemas para debugar, comparar a aplicação nesses dois estados diferentes? Aplicação, para debugar a aplicação de um erro? Porque, por exemplo, já aconteceu já vi relatos de a gente abrir a aplicação no browser da minha máquina aqui, e ela está funcionando bonito. Bonito na sua máquina. E aí, quando dentro toda essa infra, às vezes acontece de a aplicação se não rodar lá. Diferente. Isso é uma questão que, assim, o Docker vai resolver. Essa questão é uma questão para o Docker, ele resolve isso bem. Entendeu? Porque aquela questão, o desenvolvedor cria lá a aplicação, vamos colocar assim, publicou a aplicação e está rodando na máquina do desenvolvedor tudo bonitinho, a imagem que você vai testar é a mesma imagem dele. Então, o mesmo problema que tem, você tem que ter, porque não é uma imagem diferente, não é uma outra máquina, é a mesma imagem. Entendeu? Então, assim, para debugar hoje, por exemplo, no Selenium, para mim eu não tive dificuldades ainda não. Eu consigo debugar. Tem uma imagem para debug, né? Tem uma parte para debugar e, assim, eu não tive problema nenhum não, entendeu? Quando encontrava erro, eu conseguia parar no erro, verificar o erro e não tive muito problema. Mas com o Docker é aquela questão que é uma situação que vem justamente para resolver aquela questão que muitos, né, se fala, na minha máquina funciona, mas na outra máquina não funciona. Então, com isso, você pode utilizar a mesma máquina do desenvolvedor que foi desenvolvida, a mesma máquina que está publicada a aplicação, e você criar uma imagem para você dessa imagem, a partir dessa imagem, entendeu?
Então, é como se você copiasse a máquina do desenvolvedor e você utilizasse a própria máquina dele. Então, com isso, a gente não consegue ter assim, mas funciona aqui, não funciona ali. Aí não tem como isso, porque a máquina é a mesma. Entendeu? Então, a gente consegue trabalhar bem essa parte aí. Você entendeu? É claro que tecnologia é aquela questão, né? A gente aprende todo dia uma coisa diferente. Então, assim, hoje está dessa maneira, mas daqui a pouco pode mudar muita coisa. Mas a automação é um caminho natural que deve seguir essa containerização. Eu acho que já está num ritmo de seguir. E mais para frente, certamente, os ambientes de teste é muito mais fácil de ser criado e muito mais fácil de ser gerenciado e até mesmo destruído. Então, eu não preciso ficar mantendo muito essa coisa, não. É mais tranquilo. Ô, gente, a gente está correndo um pouco atrás do tempo. Depois, se quiser trocar ideia com o Everson, Nós estamos aí. ainda você procura ele aí, tudo bem? Beleza, galera? Uma salva de palmas para ele. Obrigado aí, viu, galera?